cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Bertão. Eu sou vice-presidente da ONG de Educação Financeira Ação Jovem. Provavelmente, se vocês já estão acompanhando o curso desde o início, vocês já até me conhecem. Tenho a honra de abrir esse último encontro, né? Um bate-papo e uma explicação super legal sobre renda variável, que é um tema que acredito que muitos de vocês têm interesse, principalmente entender como investir na bolsa, né? Em ações. Eu estou aqui com o professor Márcio U, que é coordenador do Instituto de Finanças da FECAP, e a gente vai ter nessa aula a participação de uma convidada super especial, que é a Luíse Barsi. Muitos de vocês acredito que conhecem já ela. Ela é fundadora do Ações Garantem o Futuro, que ela vai contar um pouco melhor o que é, o que eles fazem, o que eles acreditam aí sobre investimento, sobre ações. Ela também, apesar de ser super jovem, ela é conselheira de diversas empresas, ela é conselheira, membro do Conselho da Eternit, conselheira fiscal da Klabin, do Santander, da SGT, da Eletropaulo e da Unipar Carbocoro. Só para contextualizar um pouco, a Luíse, ela está chegando, ela ainda está conectando, então daqui a pouquinho vocês já vão vê-la aí na tela, e por enquanto o professor vai já começar tocando a aula, que tem bastante conhecimento bacana para vocês. Queria só relembrar, a gente chega no na última aula do curso, já passamos por temas super relevantes, que é introdução à economia, conceitos básicos de economia, a gente também falou sobre endividamento, então como se livrar das dívidas e como evitar as dívidas. A gente falou sobre organização e planejamento financeiro, como organizar as contas, né, e começar a poupar. A gente também falou de tributos, que é super importante no país em que a gente vive. Falamos de carreira no mercado financeiro, com pessoas falando de empreendedorismo, carreira em banco, certificações. Falamos já nessa semana sobre renda fixa, e agora a gente fecha o curso com a aula de renda variável, e lembrando que caso alguém queira ou rever uma aula ou assistir uma aula que perdeu, todas as aulas vão ficar gravadas no YouTube da FECAP e do Ação Jovem. Eu vou depois passar no chat para vocês os contatos dos dois. E acredito que se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais sobre educação financeira, algum tema em especial, algo que ficou ali pendente, algo que vocês queiram realmente aprofundar, quero deixar aqui o convite para vocês falarem com a gente, tanto o AJ quanto o professor, né, a FECAP. A gente está super aberto a propor novas ideias, a propor novos temas, novos debates. Então, fica super o convite para vocês também trazerem demandas, né, para a gente, porque a gente está aqui para ajudá-los. Então, já passo a palavra aí para o professor Márcio. Agradeço desde já a participação de todos, a audiência. Fico muito feliz aí com os resultados que a gente está tendo no curso. Obrigada, professor. Eu queria, antes de começar o curso, fazer um agradecimento especial, principalmente a todos vocês que têm prestigiado, né, têm ficado conosco nessa jornada. Foram 7 encontros incríveis que, com certeza, mudaram, adicionaram aí um conhecimento financeiro para muitos de vocês, que nos deixa muito, mas muito felizes, né? E um segundo agradecimento muito especial pela parceria incrível que a gente tem com o pessoal da AJ, que é um pessoal super do bem,
e que, juntamente com o Instituto, tem aí a ideia de levar a educação financeira. Então, é sempre muito bom a gente encontrar forças que se unem e que realmente nos ajudam a chegar mais rapidamente para o mesmo objetivo. Tá? Nayara, olha, muitíssimo obrigado. E eu vou, né, a Luísa já deve estar chegando, acho que está todo mundo super ansioso para vê-la, né? E eu prometo que daqui a pouco ela vai estar aí com a gente, tá? Então, em todo caso, eu já vou começar para a gente não atrasar demais, tá? São Paulo, quando chove, a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Eu tenho até medo, viu, Nayara? E até, viu, pessoal, que a luz acabe aqui em casa, tá certo? Então, deixem logo com essa aula. Não, vai dar tudo certo, professor. E vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar então um pouco de renda variável. Então, obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Vou assistir aqui nos bastidores. Tchau, tchau. Obrigado, Nayara. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre introdução ao investimento em renda variável. Na segunda-feira, a gente teve um bate-papo com o Leonardo Portugal, da Jota, sobre renda fixa. Nesse bate-papo, basicamente, eu vou dividir essa conversa em duas partes. Tá? A primeira parte, eu vou falar um pouquinho do mercado. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo talvez nunca tenham tido contato com investimento em ações, esteja pensando em fazer esse investimento pela primeira vez. Então, eu acredito que seja importante algumas informações iniciais. Na segunda parte da nossa conversa, aí sim, a participação da Luísa vai ser super importante para todos vocês, porque ela vai contar um pouquinho para nós como é a metodologia de investimento criado justamente pelo pai dela, que é o Luiz Barsi, filho, que é considerado o maior investidor pessoa física da Bolsa, né? Então, muitas vezes chamado até do rei da Bolsa de Valores. Muito bem, pessoal. Primeiramente, deixa eu só caracterizar o que diferencia, né, renda fixa de renda variável. Bom, renda variável, basicamente, você não tem nenhuma regra de rentabilidade pré-estabelecida. E, consequentemente, como você não sabe como que aquela aplicação vai evoluir, você não tem nem garantia de ganho fixo e nem a garantia da devolução do capital aplicado. Ou seja, você, ao se desfazer da sua aplicação em renda fixa, você pode incorrer num lucro bastante alto, você pode resgatar um valor bastante, né, você pode ter aí uma rentabilidade muito expressiva, ou, de uma certa forma, você também pode ter uma queda bastante expressiva. É claro que, dependendo de investimento para investimento, né, você tem aí riscos diferentes, as chances de incorrer em perdas maiores ou em ganhos maiores são diferentes, tá certo? Né? Então, não é porque é renda variável, é tudo igual. Tá? E um ponto que eu acho que é bastante importante, e eu tenho que salientar para vocês, claro, a gente tem esse perigo, né? A gente corre o risco de incorrer nesses ganhos ou mesmo perdas. No entanto, né, com conhecimento e algumas dicas, você consegue minimizar bastante esses cenários. Tá? Então, porém, eu tenho que salientar que isso nunca será eliminado. Então, se você tiver uma proposta, né, falando que, poxa, eu tenho uma aplicação que sempre ganha e nunca perde, sempre eu vou ganhar, né? Então, tem aquela proposta que surge para você, dizendo, olha, você vai ter uma renda média de 2% ao mês, né? E praticamente você só vai ganhar. Olha, tome muito cuidado com esse tipo de propaganda. Muito bem, existem vários tipos de renda variável. Tá? Então, existem vários exemplos que eu posso dar de renda variável. A gente pode falar, o mais conhecido de todos são as ações. Tá? Então, as ações, a gente vai detalhar mais as ações nessa aula de hoje. Além das ações, a gente tem os recibos de depósitos de ações, que são as famosas BDRs. Tá? Quem se interessa por ações, quer saber um pouco de BDR, tem um vídeo super legal sobre BDR lá no canal da Ação Jovem, que o Instituto fez em parceria com a Jota, que a gente fala um pouco sobre BDR, né? As vantagens de se investir em BDR via bolsa aqui no Brasil, ou
por meio, né, ou investindo diretamente nessas ações por trás dos BDRs numa corretora estrangeira. Além das ações e BDRs, nós temos também os ETFs. A gente vai falar um pouquinho sobre os ETFs, vou falar talvez rapidamente sobre os ETFs daqui a pouco, tá? Mas os ETFs são basicamente fundos, né, que são negociados em bolsas, tá? Então, são fundos que geralmente seguem um índice, por exemplo, um índice, o Ibovespa, por exemplo, tá? Então, praticamente é um fundo que você compra e vende como se fosse uma ação. Além disso, a gente também tem, né, alguns outros veículos para investir em ações, né? Você fazer um investimento diretamente por um fundo de investimento, tá? Em termos de renda variável, a gente tem também os fundos imobiliários, os FIIs, câmbio e também os fundos multimercados. Pessoal, vocês podem ver que a quantidade de produtos dentro da renda variável é incrível. Aqui sem contar, por exemplo, a parte de derivativos, né, que a gente pode também incluir aqui no meio, tá? Então, realmente é muita coisa que a gente poderia falar. Como a gente tem pouco tempo, como a gente tem pouco tempo, nós escolhemos privilegiar na conversa de hoje um assunto que eu acho que é mais aí de interesse comum de todos, que é basicamente as ações. E, com certeza, nada melhor, né, para falar das ações juntamente comigo, a Luíse Barsi, que ela vai trazer realmente insights incríveis para nós sobre o investimento em ações. Bom, então, vamos falar especificamente de ações, ok? Quando a gente pensa em ações, o que é uma ação, né? Quando a gente pensa na ação, você pode pensar que a ação pega a empresa, né? Pega a empresa, transforma essa empresa transforma, né, o capital social, né, o dinheiro dos acionistas, né, dessa empresa, pega o dinheiro dos acionistas dessa empresa, divide esse dinheiro, né, dos acionistas em pequenas partes, tá? Então, isso daqui basicamente seria a ideia de uma ação, tá? Então, quando você compra a ação, você está justamente comprando você está se tornando sócio de uma empresa, comprando uma pequena parte daquela empresa, ok? Então, isso daqui é bastante importante. Então, mensagem importante: quando você investe em ações, pensa da seguinte forma: você está se tornando sócio de um negócio, ok? Muitas pessoas investem em ações com o intuito de especular, tá? De comprar e vender no mesmo dia, comprar e vender no dia seguinte, tentando realmente pegar uma alta, por exemplo, de preços. Porém, da mesma forma que a Luísa, a gente acredita realmente em ações como um investimento, né, para a construção de patrimônio e a importância de você poder se tornar sócio de fato, vestir a camisa, se tornar sócio de boas empresas, tá certo? Muito bem. Onde as ações são negociadas? Se vocês derem uma olhada aqui, eu acho que boa parte do pessoal aqui é de São Paulo, eu trouxe aqui para vocês uma foto, né, da nossa boa e velha CEAGESP. Então, se você der uma olhada aqui na CEAGESP, você vai ver que lá é um local em que as pessoas se encontram para comprar e vender, né, comprar e vender aí legumes, frutas, né, hortaliças, peixes e assim por diante. Tá? Então, a CEAGESP é basicamente um local físico onde as pessoas se reúnem para poder fazer negociação desse tipo de bens. Da mesma forma que a gente tem um mercado um mercado livre, como o CEAGESP, a gente também pode ter um mercado de carros, como o mercado do IMB, e semelhantemente, a gente tem o mercado de ações. Lá no passado, as ações eram negociadas em ambiente físico, né? Então, você tinha realmente uma negociação física, tá certo? Hoje, ainda alguns mercados têm ainda o pregão físico, né? Tem ainda esse ambiente físico de negociação, porém, atualmente, toda a negociação de ações é feita dentro de um ambiente virtual. Então, você não precisa sair da sua casa e ir, por exemplo, para um local físico para comprar e vender as ações.
Você não precisa fazer mais isso. Você não precisa realmente ir para um local físico. Porque atualmente toda a negociação de ações ocorre praticamente no mercado, né? De uma forma virtual. Então, essa é a grande vantagem. Você pode comprar as ações de qualquer lugar que você esteja, tá? Dentro do horário de abertura do mercado. Então, só para a gente entender, tá? Você pode, então, tanto usar um celular, ou você pode também fazer o uso de um computador. Tá? Então, tanto o celular quanto o computador, eles vão permitir que você possa fazer a negociação de ações. Pessoal, para quem nunca comprou uma ação antes, gente, mas é super fácil. É tão fácil quanto você fazer uma compra no e-commerce, você fazer uma compra numa loja virtual. Então, é como se você escolhesse a sua ação e você vai lá, mediante alguns cliques, vai lá e compra a ação. Oi, Luíse! Que prazer em vê-la! Olá, professor. Nossa, me desculpe, fiquei presa nesse trânsito de São Paulo, furou o pneu do táxi, tudo aconteceu hoje. Nossa, Luiz, olha, um prazer, é uma alegria imensa te ver. O pessoal, acho que eles iam me matar se realmente você não aparecesse. Eu acho que eles iam pensar assim, poxa, Imagina. eu vim ver a Luiz e eu vou ficar só vendo o Márcio. Eu falei assim, caramba, não, que bom que você chegou, Luiz. Muito obrigada, professor. Uma honra estar aqui. Todo alvarista sempre a casa torna, né? Então, muito honrada de estar falando para vocês. Maravilha. Luiz, eu tô contando um pouquinho para o pessoal como funciona o mercado, tá? Porque a proposta da jornada é de ser uma aula e eu acredito que talvez muitos estão ainda com medinho de entrar no mercado. Estão achando que o mercado é um bicho de 7 cabeças, que comprar ação é uma coisa super difícil. Então, nessa primeira parte, eu estou justamente falando um pouco do beabá, de como funciona o mercado, quais são realmente os custos, esses detalhes todos, né? E aí, na segunda parte, eu prometi para o pessoal que você vai contar um pouquinho aí de uma forma bastante segura de entrar no mercado, de realmente poder construir patrimônio, que eu acho que é o mais importante. Perfeito, professor. Então, se você quiser me interromper, fica à vontade, tá, Luiz? Se quiser acrescentar alguma coisa, se você quiser trazer alguma informação adicional, olha, fica super, super, super à vontade, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Obrigada. Então, imagina. Então, pessoal, então toda compra e venda de ações vai ocorrer, então, de uma forma virtual. Então, você pode fazer isso por um computador ou por um celular. Mas, para isso, para você poder negociar as ações, é necessário que você tenha a conta numa corretora de valores credenciadas pela B3. Então, não adianta você querer comprar e vender as ações sem ter uma conta numa corretora. Isso não vai acontecer. A corretora, pessoal, serve como uma intermediadora, tá? Então, ela que vai repassar as suas ordens para o sistema da Bolsa e, com isso, você vai poder fazer a compra ou a venda, tá? Então, a corretora é unicamente um intermediário nesse negócio. E, nesse sentido, é importante até salientar, né, que caso a corretora quebre, isso daí é um medo muito frequente de pessoas que investem em as ações que vocês já compraram não se perde, porque a corretora só intermedia. Né? No momento que a corretora A quebrar, e a sua corretora, vamos supor, seja a corretora A, simplesmente você transfere as custódias da corretora A para a corretora B. E vida segue. Tá certo? Muito bem. Esse mercado, antes que eu avance, é importante mencionar o seguinte: quando que esse mercado funciona? Legal, eu quero comprar as ações, quando que esse mercado funciona? Por exemplo, o mercado do CEAGESP para o varejo funciona de sábado e domingo só, e tem um horário de funcionamento. Esse mercado que eu comentei com vocês, ele funciona todos os dias úteis. Atualmente, né? Atualmente, a gente está com um horário das 10 às 18 horas. Então, o mercado abre às 10 e fecha às 18 horas. Muito bem. Existe um termômetro muito importante nesse mercado, que é o tal do Ibovespa.
O Ibovespa, para quem não sabe o que é basicamente uma carteira teórica de ações, que foi criada lá em 1968, e basicamente essa carteira agrega as ações que são mais negociadas no nosso mercado. Consequentemente, o Ibovespa serve como um termômetro para dizer como foi o mercado naquele dia, ou como foi o mercado naquele período, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa reflete cerca de 80% dos negócios que são negociados em termos de número de negócios e volumes no nosso mercado. E essa carteira, né, de acordo com a dinâmica da economia, é uma carteira que vai sendo reavaliada a cada quatro meses. Tá? Ou seja, tem empresas novas que vêm surgindo, então empresas entram, empresas saem, então é uma carteira que está em constante renovação para justamente ter aí uma cara mais aderente ao que acontece realmente na nossa economia. Muito bem, sei como funciona esse mercado, quero comprar as ações, mas antes disso você tem que saber qual é a ação que você vai comprar. Para você saber qual ação que você vai ter que comprar, você tem que primeiro conhecer o código dela. Então não adianta falar que eu quero comprar as ações, por exemplo, da Eternit, se eu não sei qual é o código da Eternit. Então, primeiramente, você tem que descobrir qual que é o código dessa ação. O código da ação é super fácil, pessoal. 4 letrinhas e um número. Via de regra, o número 3 é para designar as ações ordinárias, que a gente chama de ONs, né, que conferem direito a voto. E o número 4 é para as ações preferenciais, as PNs que dão preferência no recebimento de dividendos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, PTR3, né? Dá para adivinhar que ação é essa, né? PTR, né? Petrobras 3, PTR4, Petrobras Preferenciais, BBDC 3. Então, pode perceber que os nomes, os códigos dessas ações, elas têm muita similaridade com os nomes das empresas. Então, tem muita gente que muitas vezes pergunta para mim, né, Luiz, como que a gente decora tanto código assim, né? Acaba sendo intuitivo, né, professor? Depois a gente acaba gravando e fala, caramba, como a minha capacidade de memória é boa, mas realmente é porque é bem intuitivo, né? Essas 4 letrinhas sempre vão lembrar o nome da empresa, né? E aí é só lembrar mesmo o 3, o 4, o 11, né? Em que classificação cada tipo de classe de ação representa um número, né? É isso aí. Então, aqui o 11, só uma curiosidade, o 11 é quando você compra um ativo, né, por exemplo, o BID11, né, BID11 é o Banco Inter, né, o 11 aqui são aquilo que a gente chama de units, né, então quando você comprar uma unit, você está comprando um pacote, um pacote de ações. Então, no caso do BID11, você compra uma ordinária e 2 preferenciais. E aqui eu fiz só uma ressalva, né, que 11 também pode ser também a numeração para os FIIs. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí você vai compra FII achando que é ação, compra ação achando que é FII. Então, toma muito cuidado com isso. Muito bem. Gostei desse mercado, vou investir. E aí, quanto que isso me custa? Eu deixei aqui, pessoal, 3 custos básicos que você vai incorrer. O primeiro custo é o custo da tua corretora. Então, o primeiro custo é o custo da corretagem, que é basicamente da corretora poder fazer a compra, né? Fazer a compra e a venda para você. Esse custo, a gente está vendo ele cair drasticamente, tá? E atualmente você tem corretoras que trabalham com uma corretagem zerada, tem corretoras que trabalham com uma corretagem de 0, até, né, uma porcentagem do total negociado. Márcio, o que depende, né? Se é 0, é melhor, é pior? Basicamente, tá, pessoal, as corretoras, cada uma oferece um tipo de serviço. Então, eles têm aí uma carteira, né, um portfólio de serviços que tem que ver se realmente é mais ou não adequado para você. Então, é claro, quanto mais caro a corretagem, mais se agrega de serviços em termos de relatórios, análises, né? Então,
tudo depende daquilo que você precisa. No entanto, dentro do site da B3, você pode fazer uma consulta das corretoras, colocar um filtro aí de acordo com que tipo de serviços você precisa, que tipo de informações você precisa, e aí, com isso, você escolher uma corretora que tenha mais o seu perfil. Tá? Custódia, pessoal, é uma outra taxa que é cobrada. Basicamente, a custódia está ligada com a ideia de guarda, mas no caso das corretoras, essa taxa de custódia está mais ligada com a questão do registro das operações. Então, essa taxa de custódia, basicamente, é um valor mensal que é cobrado. Muitas corretoras também estão isentando a taxa de custódia. Tá? Então, vamos dizer assim que dependendo da corretora, você não paga nem corretagem nem custódia. Tá? E é uma coisa super interessante, viu Luiz? Pessoal, ultimamente, né, eu estava dando uma pesquisada no site das corretoras dos grandes bancos, né, os bancos tinham realmente essa política de cobrar corretagem sobre um valor, né, uma porcentagem sobre o valor negociado. Eu estou vendo que muitos bancos estão já aderindo aí à política da corretagem fixa, né, cobram um valor, por exemplo, R$5 por ordem, que é algo que as corretoras independentes estavam fazendo há muito tempo atrás. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu acho que é um reflexo da concorrência. Exatamente, professor. E a B3 também, a partir do ano que vem, zerou a taxa de custódia para todos os investidores que tenham investimentos no limite de R$20 mil, né, que é aí mais de 50% dos investidores de bolsa. Então, realmente não existe mais desculpa, né, em relação aos custos, né? Eu acho que é mais uma questão mesmo de custo-benefício, perfil de investimento de cada um, né? Se você quiser ir para uma corretora low cost, você vai ser atendido, não sei se bem atendido, e também você pode partir para um tipo de assessoria, né? Então, vai muito depender do tipo de ajuda que você vai precisar. Se você quiser ser independente, usar só home broker, eu não vejo realmente por que pagar corretagem, né? Agora, se você precisar de ajuda de alguém, enfim, para alocar os seus recursos, aí, claro, vai subindo na escala de custos de corretagem, né? Maravilha. Essa informação da B3 é super bem-vinda. Realmente você está me trazendo uma super atualização e uma ótima notícia para todos, Luiz. Sim. E a B3, né? Eu tenho aí os custos da B3. Basicamente, são duas taxas que eles cobram. Então, uma taxa que eles chamam de negociação, mais uma taxa de liquidação. Tá? Para negócios feitos com ações, né, no mercado à vista, aí, essa taxa é super baixinha, dependendo aí, novamente, do volume. Isso daqui é do volume negociado, é importante dizer. Ela está atualmente, somando as duas taxas, isso dá em torno de 0,030747%, pessoal. Para você ter uma noção de quanto é isso, para quem realmente acha que isso daqui quanto que é isso de fato, se você negociar R$100, você paga 3 centavos em média para a B3. Então, esse é o custo da B3, tá? Em torno dessas duas taxas. Então, é importante mencionar que ele é sobre o volume negociado. Quanto mais você comprar ou mais você vender, mais essa taxa vai incidir. Por fim, um outro custo que a gente não pode esquecer é o tal do imposto de renda. Afinal de contas, o governo é o nosso sócio para todos os nossos negócios, então ele quer também, você tem que realmente pagar o imposto de renda caso você tenha ganhos nas suas operações, tá? Então, ganhos das operações no mesmo dia. Não tem pessoas que compram e vendem, né Luísa? Ficam malucos na frente da tela, descabelam, tiram os cabelos, acham que vão ficar milionários de uma noite, da noite para o dia, não sabem que roubada que se metem, tá certo, Luísa? E esse tipo de operação é o tal do day trade, tá? Assim, eu, particularmente, tá, já fiz day trade na minha vida e não aconselho a ninguém. Então, eu realmente não gosto de day trade. E 15%, e 15% sobre os ganhos em operações normais. Então, quer dizer o seguinte, que o pessoal chama também de swing trade, né? Então, você compra hoje e vende no outro dia, né? Amanhã, depois. Se você comprar hoje e vender amanhã, já é considerado swing trade, tá? Então, você pode comprar a ação, e a ideia, né,
talvez, né, Luiz, é você manter a ação eternamente, né? Enquanto a empresa for ótima, boa, estiver pagando, estiver dando alegria, a ideia é sempre manter a empresa nas nossas carteiras. Exatamente, professor. Assim, né? A gente tem que respeitar todos os tipos de estratégia, mas se a gente pega, por exemplo, né, a lista da Forbes 500, quem são ali os maiores bilionários? Quem realmente enriqueceu, né? Quem ficou do lado da empresa, quem agiu como controlador, né? Então, quanto maior o horizonte de investimento que vocês olharem, maiores são as chances de retorno, né? E, inclusive, e por isso que a gente é muito crítico em relação quando falam, é a nova Magazine Luiza, enfim, porque acaba atraindo muito investidor atrás de ganho rápido, né? E ganho rápido realmente não existe. Com certeza. E aí, realmente, aí eu acho que talvez mora o perigo, né? Então, as pessoas têm aí um imediatismo, querem um resultado de imediato, e uma coisa que eu particularmente aprendi é que mercado de ações está ligado fundamentalmente com paciência. Tem que ter paciência, né? Tem que saber esperar, as coisas não acontecem do dia para a noite. Bom, quais são os ganhos que você tem quando você investe em ações? O primeiro ganho que você tem é em dinheiro. Você pode ter a valorização da ação, e aí é o que a gente chama de ganho de capital. A ação pode te pagar proventos, ou seja, pode distribuir para você parte do seu lucro, seja na forma de dividendos, sejam na forma de dividendos, seja na forma de JCPs, juros sobre capital próprio. Ou a ação também pode te pagar na forma de ativos, ou seja, ela pode te dar ações adicionais na forma de bonificação. Então, a empresa distribui novas ações para vocês, ou também ela pode te dar direitos para comprar novas ações. Os ganhos, o Giovanni perguntou aqui, os ganhos devem ser declarados no DARF. Giovanni, todo mês, é responsabilidade do investidor, todos os meses, fazer a apuração dos ganhos, tá? Se você apurou ganho, você que tem que fazer o preenchimento do DARF e pagar isso para a Receita. Lembrando que nas operações normais, sem ser as de day trade, se você vender até R$20 mil, você tem isenção no imposto de renda, tá certo? Pessoal, aqui, rapidamente, quando a gente fala de ações, a gente fala muito de diversificação. O pessoal não entende muito bem o que é diversificação. Basicamente, a diversificação é a possibilidade de você colocar, a ideia de você colocar o seu investimento em vários produtos, ou seja, você não concentrar o seu dinheiro numa única ação, ou você pegar aquele dinheiro e colocar, por exemplo, picar ele, né, e colocar em várias modalidades, outros produtos. Aqui eu estou dando um exemplo do seguinte, tá, pessoal? Basicamente, eu tenho aqui a ação azul, isso aqui foi um exemplo que eu preparo em aula, tá? Em azul são as ações da Fibria, né, que já não existem mais, elas foram, a Fibria se juntou com a Suzano, né? E aqui eu tenho as ações do Itaú, então estou pegando aqui um período aí, não sei se dá para ver direito, mas 2017 até deixa eu ver aqui no meu, estou pegando janeiro de 2017 a agosto janeiro de 2017 a agosto de 2017, então basicamente a gente pode ver que em laranja, né, o Itaú começa subindo, depois ele cai um pouquinho, aí depois ele sobe, e aí a Fibria, justamente, a Fibria começa a cair, aí depois começa a subir e assim por diante. O fato é, se você montasse uma carteira, por exemplo, metade Itaú, metade Fibria, você teria justamente o quê? A linha cinza. Então, você pode perceber que a linha cinza, basicamente, é uma linha que tem menos solavancos, tem menos oscilação do que tanto a linha laranja quanto a linha azul, tá? Então, quando a gente aprende teoria de portfólios, a gente justamente pensa na ideia da diversificação para a gente minimizar esses movimentos, né, mais bruscos, né, que esses ativos de risco possuem, tá certo? Bom, agora sim, falando um pouquinho sobre investimento em ações, eu quero dar 3 ideias para vocês.
primeira forma de você investir em ações é você poder, por exemplo, você comprar uma carteira diversificada que siga algum índice. Por exemplo, um ETF. Então, você compra um ETF, basicamente, o ETF é uma carteira passiva que vai seguir o índice, por exemplo, o BOVA11 segue o índice Bovespa, o IVVB11 segue o índice do SP500. Então, praticamente, você tem uma estratégia passiva que vai seguir o índice, ponto. Tá? Uma segunda ideia seria você investir por meio de um fundo de investimento. Então, nesse caso, você está delegando as suas escolhas para algum profissional, alguém que tenha mais experiência que você, que conheça mais de mercado e sobre o qual você acredita, né, que ele vai fazer uma boa gestão dos seus recursos. Então, basicamente, você pode, sim, acessar o mercado de ações por meio de um fundo de investimento. Não tem nada de errado com isso. A terceira possibilidade é você, aí sim, fazer a compra das ações diretamente no mercado, montando a sua própria carteira. Como, por exemplo, uma carteira previdenciária, do qual a Luísa vai falar um pouquinho agora para a gente. Então, agora eu acho que o pessoal já está cansado de me ouvir, hein, Luísa? Eles querem um pouquinho, agora talvez, querem conhecer um pouquinho daquilo que você pode... daquilo que você vai contar para a gente. Então, eu deixo agora contigo e eu fico aqui te ajudando aqui nos slides, tá bom? Tá bom, professor, maravilha. Pessoal, muito boa noite aí para todo mundo, né? Deixa eu me apresentar aqui rapidamente para vocês. Bom, eu tenho 26 anos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou filha do Luiz Barsi, que hoje é o maior investidor de pessoa física do Brasil, né? Vocês ouviram aí o professor Márcio dizer que o Ibovespa foi criado em 1968, né? O Luiz Barsi começou a investir em 1967. São 53 anos, então, literalmente, ele já viu de tudo no mercado, né, professor? Então, mais antigo que o índice, né? Então, realmente, a estratégia que eu vim contar aqui para vocês hoje, ela é comprovada há mais de 50 anos, né, atemporal, enfim, vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Então, eu sou formada em economia pelo Mackenzie, com muito orgulho em contabilidade aí pela FECAP, né? Fiz também a pós-graduação em mercado de capitais, e vamos ver se ano que vem aí eu retomo o fôlego para fazer o mestrado aí com vocês também. A gente está com saudade de você, Luísa, mas assim, é bom que eu também. Bom a gente ter essas lives, porque a gente vai matando um pouco dessa saudade. É verdade, professor, é verdade. O bom dessa época do digital é isso, né? A gente consegue matar a saudade sem estar perto. Mas vamos lá. Enfim, comecei minha carreira profissional basicamente como sempre trabalhei em corretoras, né? Então, como analista CNPI, para quem não sabe, é uma certificação, a única que dá ao profissional, né, o direito de recomendar ativos, não só ações, mas como qualquer tipo de ativo, tá? Paralelamente, eu também atuo hoje mais ativamente na gestão do patrimônio familiar, alguns conselhos de administração, né, também representando aí o patrimônio da família, e mais recentemente, no ano passado, a gente fundou o projeto Ações Garantem o Futuro, que é justamente o nosso braço educacional aí, então a gente sai difundindo aí por esse Brasilzão, também aqui em todos os canais, em todas as redes, o jeito Barsi de investir, tá? Pode passar, aí. Então, pessoal, antes de falar propriamente dito de investimentos, né, queria dar um panorama para vocês, principalmente agora nesse momento de pandemia, para vocês entenderem qual é a real situação dos nossos idosos hoje, né, que é o nosso futuro. Né, nós chegaremos lá, então a gente precisa saber qual que é o panorama hoje, tá? Para vocês terem uma noção, uma pesquisa da Fiocruz, tá, de julho, super recente, descobriu, tá, dos nossos idosos, 52% dos aposentados ainda tinham trabalho remunerado, né, e precisavam trabalhar, né, seja por obrigação, ou seja porque, enfim, se aposentaram, porém gostam de trabalhar, optam, né, por assim viver a vida. Desses 52% que eram remunerados, metade, ou seja, 1/4 dos nossos idosos no Brasil, perderam completamente a sua renda, tá? Então, primeira situação de alerta aqui. Segunda situação de alerta, 97% dos nossos aposentados não conseguem se sustentar com recursos próprios, dependem
ou da Previdência, tá, do INSS, ou de terceiros. Não tem recursos próprios para se sustentar, tá? Eu acho bacana aí, Luiz, salientar que você acha que contou super bem, né? O jovem de hoje é o idoso de amanhã. Exatamente. Então ele tem a escolha nas mãos agora, tem que tomar a decisão agora, e não tomar a decisão lá na frente, né? Quando tiver com os cabelos branquinhos e realmente com a capacidade produtiva em declínio, né? Vamos dizer assim. Exatamente, né? Exatamente. A gente, quando é jovem, né, professor? Eu vou me enquadrar na categoria jovem. Você é jovem. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas vou me enquadrar nessa categoria, né? A gente vive sempre no limite, né? Daquilo, poxa, eu vou guardar um dinheiro. Aí não, no dia seguinte eu paro e falo, não, mas só se vive uma vez, eu sou jovem, preciso viver a vida, né? Então eu acho que realmente é muito importante a gente encontrar um equilíbrio na balança, né? Entre se divertir, entre conquistar as coisas materiais e o outro lado profissional também e pensar no futuro, né? Super importante. Então, aí no próximo slide, a gente vê uma teoria muito difundida, né, principalmente em economia, do economista Franco Modigliani, e é o ciclo da vida, né? Então, por que a gente precisa falar de investimento para o futuro? Né? É muito simples, qual que seria uma curva ideal? Né? Vou mostrar para vocês por que isso aqui é só na teoria, a gente já viu um pouquinho dos números. Então, o ideal é que a gente, com 20 anos, entre os 20 e 30 anos, seja o momento que a gente tome mais risco, né? Seja profissionalmente, seja nos investimentos, porque a gente tem a vida inteira para corrigir o problema. Então, vai chegando, passando nos 30, chegando nos 40, nos 50, você já vai fazendo um seguro, já vai reduzindo o ritmo de trabalho, né? Teoricamente, você já teria que estar transferindo, na sua carteira, você teria que ter um pouco mais de renda fixa do que de renda variável, né? Para você diminuir a volatilidade, enfim. E lá, para você, lá nos 65 anos, se aposentar, né? E viver tranquilo da renda de todos os seus investimentos ao longo de todos esses anos, né? Será que realmente, pessoal, a gente está gerando, pode passar, professor, será que realmente a gente está gerando riqueza para as próximas gerações? Tá? Esses números que estão aí na tela de vocês me fazem duvidar. Por quê? 4 em cada 10 jovens brasileiros, tá, tiveram um nome sujo em 2019. Quer dizer, 4 em cada 10 jovens já não vão conseguir seguir a teoria. Já não conseguem poupar, quiçá pensar em investimento, né? E aqui, do outro lado do slide, 50% dos jovens não sabem quanto precisam guardar para o futuro. Arriscam lá um número X, mas nunca pararam para fazer a conta de, poxa, quanto realmente eu preciso guardar, poupar ao longo da minha vida, tá? Para ter um futuro mais tranquilo lá na frente. Né, para não ter que trabalhar literalmente até morrer, tá? Então, passado esse panorama aí, não quero assustar vocês, mas espero que eu tenha convencido a pelo menos guardar um pouquinho aí todo mês, tá? Então, vamos ver como que os investidores brasileiros estão investindo, né? O gráfico até me perdoem, acabou ficando desatualizado, esse é de agosto, foi a última apresentação que eu fiz. E esse cenário já mudou um pouquinho. Tá, então, agora nós temos 3,2 milhões de investidores na Bolsa de Valores, tá? Excluindo CPFs repetidos. Esse gráficozinho do lado, né? A barrinha do lado em azul é o Tesouro Direto, tá? Em 2019, eu esqueci de trazer aqui o gráfico para vocês em 2019 para a gente comparar. A situação era completamente diferente. 2018, então, nem se fale. Tá? A barrinha do Bitcoin, que é a laranjinha, ultrapassava aí os 2, 3 milhões de investidores, tá? Então, assim, é um cenário que tem se alterado bastante e muito em função, claro, a gente vem também educação financeira, mas também a taxa de juros, né? E o brasileiro, pessoal, nós vamos ter que nos acostumar com uma taxa de juros estruturalmente mais baixa, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. A gente sabe que no Brasil até o futuro é incerto, é muito difícil da gente fazer uma previsão, mas é o que a grande maioria dos economistas, enfim, é o que o mercado acaba prevendo aí para o futuro, tá? Aí, né, Luiz, eu acho que tinha muita gente que estava receoso, né, em buscar, por exemplo, ativos de um risco maior, mas com essa taxa, inevitavelmente vão sendo empurrados, né? Porque
Então, agora você não tem mais aquelas taxas atraentes na renda fixa. Então, obrigatoriamente, esse cara está sendo empurrado. Quem nunca investiu em renda variável agora começa a pensar, de fato, em colocar renda variável na carteira. Exatamente, professor. E acho que muito do meu trabalho, do senhor também, acho que de todas as instituições de ensino do país, é passar principalmente para os jovens que, independentemente da taxa de juros, eles precisam ter ações na carteira, tá? Em menor ou em maior peso, enfim, vai depender do perfil de cada um, mas precisam. Se a gente pegar nos Estados Unidos, qual que é o perfil de investidor lá, metade dos americanos, se não mais, investem em ações, né? Claro que vem por uma cultura antiquíssima de taxa de juros muito mais baixas que a nossa, né? Inflação muito menor que a nossa. Só que, onde há, acho que eu queria passar aqui, já vou até dar um spoiler da mensagem para vocês, né? Onde há gargalos, há oportunidades, existem assimetrias, tá? Então, o que é o Ações Garantem o Futuro, tá, gente? Nossa missão é democratizar e desmistificar o mercado de ações, o mercado de capitais, através da carteira previdenciária, tá? Como o próprio nome sugere, é uma carteira para a previdência de vocês, para o futuro. Precisa ser necessariamente para a aposentadoria? Não, tá? Pode ser, por exemplo, eu enchi o saco do meu pai por causa de uma mesada, então ele me deu uma carteira de ações para eu receber um dinheirinho mês a mês e já, enfim, me ensinar a educação financeira. Pode ser mesmo, você pode fazer a mesma coisa, então, não sei quantos anos a maioria de vocês tem, mas vamos supor que vocês tenham filhos. Você pode fazer uma carteira para daqui 18 anos ter uma renda mensal para pagar a faculdade do seu filho, tá? Ou qualquer outro objetivo, lembrando sempre de longo prazo, tá? Então, basicamente é isso. A carteira previdenciária foi criada na década de 70, de um estudo de mesmo nome, Ações Garantem o Futuro, né? E na época, meu pai ainda muito recente na Bolsa, 3 anos só de, pouquíssimos anos, 7 anos só de Bolsa, tá? Ele chegou à conclusão que, gente, eu não vou conseguir viver meu futuro assim, incerto, né? O que se fazia na Bolsa no início? Uma Bolsa, um mercado super incipiente ainda, tem muito para amadurecer. Então, a maioria das pessoas só conheciam comprar na baixa e vender na alta. O que ele começou a perceber aqui? Ele trabalhava paralelamente como auditor de empresas. Então, ele falou, poxa, esses controladores de empresas que me contratam não ficam negociando as ações na bolsa. Eles compram e guardam. Quando cai, na verdade, eles compram mais. Só compram, né? Vendem raramente, quando precisam de liquidez, enfim, algum evento extraordinário, mas não é algo recorrente. Será que eu consigo fazer a mesma coisa? Né? Então, ali ele se deu conta, fez esse estudo, viu que era possível, né? E, basicamente, a carteira previdenciária se resume em comprar boas ações de boas empresas que paguem bons dividendos. É isso, é esta frase, tá? Resumido nesta frase. Tá? Eu acho que aí, né, Luiz, o que acontece também muitas vezes, a gente tem, por exemplo, um momento aí de euforia, a gente está realmente num mês muito, né, forte para a Bolsa, as pessoas entram sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, compram bolhas, acabam comprando sonhos, e de repente essas empresas de uma hora para outra perdem drasticamente o valor, e realmente a pessoa sai da bolsa falando que lá é um cassino, que lá não é lugar para você investir dinheiro, então realmente isso daqui é muito complicado. Eu particularmente, eu também sou partidário, eu acredito muito nas ações, como tem que ter as ações, tem que ter ações para você construir no teu patrimônio, com certeza, mas tem que fazer do jeito certo, pessoal. Não dá para comprar qualquer dica, boato, tentar realmente comprar aí na esperança de enriquecer rapidamente. Eu acho que esse não é o caminho, tá certo? Então a Luísa vai contar um pouco para a gente agora, um pouco mais em detalhes, um pouquinho aí nessa estratégia aí do AGF aí para nós. Isso aí, vamos direto ao ponto aqui, tá, pessoal? Então, quais empresas se encaixariam nesse perfil que eu acabei de falar, né? Bom, se a gente for pensar qual que é aí o principal objetivo da carteira, né? O longo prazo. Bom, se o objetivo é longo prazo, a premissa principal tem que ser em torno de algumas premissas que garantam às empresas que vão estar na nossa carteira longevidade. Então, eu não posso me arriscar a investir numa empresa em que eu corro um risco muito grande de amanhã ela não existir,
tá? Então, aprofundando um pouquinho mais, são 4 características principais que a gente busca em uma empresa, tá? Indo do micro para o macro depois. Então, primeiro, resultados sólidos, né? A gente sempre tem que olhar o histórico, tá, pessoal? Rentabilidade passada não garante o futuro, mas serve de referência, tá? Perenidade do negócio. Então, o que é perenidade? É, literalmente, qual que é o grau de essencialidade do negócio dessa empresa, tá? Então, vamos supor, vocês saem para viajar, né? Quais boletos estão esperando vocês, inevitavelmente, quando vocês voltam para casa? Conta de energia, a conta de luz, né? A conta de luz, a conta de água, o boleto do seguro, né? O cartão de crédito. Então, são empresas que continuam gerando receita, mesmo sem você utilizar esse bem ou serviço, tá? São bens super essenciais do qual a nossa sociedade, nenhuma sociedade viveria sem, tá? Então, isso é perenidade do negócio. Terceiro, consolidação de mercado, tá? E aqui, por que isso, né? É claro que a gente não pode generalizar, mas, via de regra, o que acontece? Quais são as empresas que são boas pagadoras de dividendos? Aquelas que já chegaram no nível de maturidade, em que elas conseguem guardar um pouquinho de dinheiro para reinvestir em si mesma, tá? Manutenção, e grande parte do dinheiro que sobra no caixa, elas conseguem distribuir para os seus acionistas, porque elas já fizeram os investimentos ao longo da sua trajetória. Então, geralmente, empresas que se encaixam nesse perfil já são empresas mais maduras, não são empresas em fase de crescimento, tá? E, por fim, a política de dividendos, tá? É muito importante. Então, todas essas características, né? Vocês vejam que, por enquanto, a gente não falou nem de números aqui ainda, porque isso aqui é muito mais importante do que vocês olharem os números, tá? Vocês precisam conhecer as empresas que vocês vão investir antes de se tornarem sócios. Bolsa de valores nada mais é do que uma prateleira de oportunidades, do qual você vai olhar aquele monte de numerozinho piscando e vai ver o que está melhor ali para você investir, tá? Então, aqui a gente foi no micro, né? Partindo um pouquinho da visão macro, aqui a gente olhou características das empresas. Quais setores que geralmente têm empresas com essas características, né? Então, aqui a gente cita 5, tá? É um acrônimo muito fácil para vocês guardarem os 5 setores que geralmente, isso para vocês irem fazendo um filtro, tá? A gente tem 450 empresas na Bolsa, a gente precisa começar por algum lugar, tá? Então, comecem por esses 5 setores. É o BEST. Bancos, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, tá? Geralmente, obviamente, vocês não podem fechar o olho, apertar o botão, escolher qualquer empresa desses setores. É preciso olhar essas 4 características. Então, essas são as características qualitativas fundamentais, tá? Vamos dizer que são, por exemplo, uma escolha um pouquinho mais segura antes daquele investidor querer se arriscar por outros setores. Exatamente. Por quê? Justamente pela previsibilidade de caixa, previsibilidade de resultados. Quando a gente tem previsibilidade, professor, o mercado sempre trabalha com expectativa. Quando o mercado sabe o que vai acontecer lá na frente, ele já precifica. Então, o que acontece? No longo prazo, a cotação segue o lucro, tá? Como essas empresas são fáceis de projetar, elas sofrem muito menos volatilidade, porque o mercado fala, não, fica tranquilo, eu sei quanto vai dar no próximo trimestre. Então, é basicamente ver grama crescer, né? Vocês já pararam para ver grama crescer? Não, é muito chato, né? Então, quanto mais chato tiver na bolsa de valores, quanto mais monótono, quer dizer que você está no caminho certo, tá, pessoal? Assim, na minha experiência, que pode parecer não muito, mas eu estou na bolsa já há 12 anos, quando as pessoas vão para a bolsa atrás de emoção, acaba dando errado. Se vocês quiserem emoção, vocês tirem férias, vão para Disney, vão para Las Vegas, extrapola lá, porque na bolsa o que a gente faz? Compra 1, 2 vezes no mês, fecha o home broker, tá? Não vejo mais, paciência. Então, vamos lá. Vamos para a prática agora, vamos falar dos números. Tá bom, legal, você já falou das empresas que se encaixam, algumas já vieram à minha mente. Mas como que eu sei o que tá caro e o que tá barato? Gente, o que vai diferenciar uma boa empresa de um bom investimento é o preço. Tá?
Não adianta nessa estratégia vocês só comprarem boas empresas se vocês estiverem comprando a maus preços, se vocês estiverem pagando caro. Não faz sentido nessa estratégia, tá bom? Então, como que a gente faz para selecionar essas ações que passaram nesses 2 filtros iniciais? Então, a gente coloca uma linha aqui. Quem não me pagar de 6% em dividendos acima, eu já não olho, tá? Então, poxa, como que eu faço esse filtro? É muito simples, tá, pessoal? O dividend yield, para quem não sabe, é simplesmente o dividendo por ação dividido pelo preço, tá? Então, no próximo slide aqui, pode passar, professor, por gentileza? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático, tá? O que a gente faz com essa informação do dividend yield de mínimo de 6%? Se vocês pegarem a fórmula do dividendo, né, preço dividido, dividendo por ação dividido pelo preço, a gente consegue, igual a yield, né, vocês trocando as variáveis de lugar, tá, vocês conseguem chegar no preço teto. Então, o que a gente faz? Nós projetamos quanto a gente acha que cada empresa vai pagar de dividendo por ação, tá, e dividimos por 6%. Isso vai dar para a gente um preço teto, tá? O que é isso? É diferente de preço justo. Preço teto é uma margem de segurança. Então, é aquele preço cuja rentabilidade seja equivalente a 6%, tá? Então, aí na tela de vocês estão vendo alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, o Banco Santander deu uma média aí dos últimos 5 anos, eu não trouxe o projetivo, tá? Eu trouxe a média para ficar mais fácil depois de vocês investigarem no site de relações com investidores, caso vocês desejem fazer a conta, replicar a conta para outras empresas, tá? Então, a média dos proventos dos últimos 5 anos foi de 91 centavos, tá? Aqui eu já trouxe uma continha mais evoluída, eu já vou chegar lá. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, que, rapaz, sem a calculadora eu não faço mais nada. Então, 91 centavos, tá? Dividido por 6% daria um preço teto aí de R$ 15,16, tá? Então, aí, claro que vocês precisam fazer a interpretação em cada empresa, né? Os bancos esse ano estão sofrendo mais porque o Banco Central limitou o pagamento de dividendos, tá? Então, o preço realmente veio mais para baixo. Vamos pegar, por exemplo, a BB Seguridade, que tá normal, não tem nenhum problema. A média que ela pagou nos últimos anos foi de R$2. Então, o máximo que nós poderíamos pagar por ela, dada essa estratégia, seria de R$ 33,33, tá? É muito simples, é só dividir esse númerozinho, tá? A média dos proventos dividido por esse 6%, que é um crivo pessoal, tá? Por que 6%? Foi um critério que meu pai escolheu lá atrás. Antigamente, inclusive, esse critério dos 6% era dado como um número comum no mercado, tá? Para se chegar nesse consenso, tá? Então, isso era sempre muito usado no mercado, principalmente no mercado europeu, tá? Esse número de 6%, meu pai acabou abrasileirando isso, tá? E, enfim, ficou 6%. Vocês podem adaptar, caso vocês queiram ser mais conservadores ou menos conservadores, tá? Eu não vejo necessidade. Lá fora, quem for investir lá fora, pode usar um yield menor por conta da trajetória de taxa de juros historicamente menor lá do que aqui, tá? Mas, por enquanto, a gente usa esse crivo do 6%. Esse crivo do 6%, Luiz, esses dias eu estava revendo alguns livros que eu comprei sobre ações, eu lembrei justamente do seu pai ao ler o livro do Décio Bazin, Faz Fortuna com as Ações, ele trabalha com 6% também. Eu falei assim, caramba, sim, esse 6% realmente é do mercado, é o número mágico do mercado. E sabe que curioso, professor? Quando o Banco do Brasil foi fundado, em 1808, a taxa que eles remuneravam os produtos do Banco do Brasil também eram 6%. É um número aí cabalístico, vamos dizer assim, 6%, né? 6% mas, também é a taxa da poupança, né, Luiz? É claro, verdade. A antiga regra, né? A antiga regra. É 6%.
É verdade, é verdade. Enfim, acabamos usando os 6% e não mudamos mais para justamente não perdermos esse histórico, né? Então, para conseguir comparar caro e barato historicamente, tá? Então, de uma certa forma, seria o seguinte: você pega o dividendo, né? Você pega o dividendo pago em média por ano pela ação, em média, né, por ano nos últimos 5 anos. Vai dividir por 0,06. Isso, você vai dividir por 0,06. E se esse número, né, se o preço tiver abaixo desse número, pode comprar. Se a empresa for dentro do BEST, vamos pensar assim, né? Se for do BEST, se for realmente abaixo dos 6%, for uma empresa que tem aí um histórico de pagamentos consistentes, é uma empresa aí consolidada, atender todos aqueles critérios, pode comprar aí com uma segurança maior. Exatamente, exatamente. Só esses critérios aí, sem falar de preço, a gente já reduz o universo de 455 empresas para 30, no máximo. Claro, tem que fazer alguns filtros de governança, e quando você vai funilando, você chega pouquíssimas ações para vocês analisarem que se encaixam nessa estratégia. Então, aqui, acaba mais até você colocou, né, Luiz, que, por exemplo, alguém que queira uma aposentadoria de 18 mil reais, com essa regra dos 6%, ela tem que ter uns 300 mil hoje. Exatamente. Então, eu trouxe um cálculo aqui, né? Falei no início que a maioria de nós jovens não sabe calcular o quanto precisa guardar para o futuro. Então, aqui eu peguei uma continha simples, tá? Do que vocês precisariam guardar para o futuro seguindo essa estratégia, tá? Então, é basicamente vocês dividirem a renda desejada por ano dividido pela taxa de juros média que o seu investimento vai ser remunerado, tá? Então, vocês vão precisar de mais ou menos 300 mil reais hoje, tá? Para ter 18 mil lá no futuro, tá? Sem vender o seu patrimônio, tá? É só a renda que este seu patrimônio vai te gerar. Pessoal, por que é muito importante a gente falar de renda e não de patrimônio, valor patrimonial? O que paga boleto é a renda, não é o valor da sua carteira de ações, tá? Se vocês têm que vender patrimônio para pagar contas, vocês estão empobrecendo, tá? Tem que ter ativos que gerem renda. É esta renda que pagará os boletos de vocês. Por enquanto, né, enquanto vocês estiverem na bolsa, né, se optarem por esse tipo de estratégia, os dividendos são para longo prazo. Então, você reinveste sempre que caírem os dividendos na conta para justamente formar a bola de neve. Por que isso é importante? Se a gente pega a formulinha do juro composto, do valor futuro, qual que é a única variável exponencial ali no parênteses? É o N, é o tempo, tá? Então, vocês precisam usar o tempo a favor de vocês, e quanto mais vocês reinvestirem esses dividendos, melhor. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas só finalizando, só finalizar aqui para vocês, gente, como que vocês calculam a meta. Beleza, eu preciso de 300 mil. O que esses 300 mil reais compram hoje na Bolsa? Quem tiver 300 mil reais hoje, claro que é a minoria do nosso país, mas quem tem 300 mil reais hoje já consegue comprar uma aposentadoria de 18 mil reais. Agora, já, a Bolsa, amanhã, tá? Então, é muito simples, é só pegar aqui a média dos proventos por ano, tá? E vocês chegam na quantidade de ações que vocês precisam ter para ter esses 18 mil reais, tá? Então, por exemplo, aí eu fiz aqui, trouxe alguns exemplos para vocês. Então, 19 mil Santander, 9 mil BB Seguridade, 7 mil Transmissora Aliança, que é Taesa, tá? Então, é muito simples de... Eu acho que deve ter dado um pouquinho de questão da transmissão, pessoal. Eu vou aproveitar e responder a pergunta do Vinícius, que ele faz aqui a pergunta, né? Quantas ações e FIIs, em média, devo ter em uma carteira diversificada? Quando a gente pensa em carteira diversificada, tá, Vinícius? Existe dentro da academia, dentro dos estudos que a gente tem em finanças, a gente diz que o número seria algo em torno de 30, tá?
Então, 30, se você somar 30 ações, né, entre ações e FIIs, algo como 30 seria já considerada como uma carteira diversificada, tá? Apesar que, se você tiver, né, você não precisa ter exatamente 30, né? Se você tiver aí 10, 15 ações, né, em carteiras, você já começa a ter uma diversificação bem interessante, tá? Então, esse número que eu passei para vocês é só realmente para você ter uma ideia do que seria a carteira diversificada. Gente, tá chovendo, né? Eu acho que parou um pouco a chuva, mas eu acho que a Luísa está... Eu vou esperar aqui um pouquinho a Luísa, vamos ver se ela consegue se conectar ainda, né? Tem ainda um pedaço aqui que ela precisa, que eu estou super curioso também para ouvir ela explicar aqui para a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder, que eu possa ajudar, fique super à vontade, aproveite o momento. Agora é a hora aí, pessoal. Mande a pergunta aí, por favor, que vai ser um tempo aí para justamente a Luísa poder estar aqui novamente conosco. Eva Nascimento, imagine que eu tenho um filho de 5 anos e queria realizar uma carteira previdenciária até os 18 anos. Poxa vida, que legal, 13 anos é um tempo bem interessante, viu, Eva? Gostaria de investir mensalmente o valor de R$200. Que investimento você indicaria? Eva, a Luísa vai poder responder isso depois, né? Dentro da com maior propriedade, né? Com base nessa ideia da carteira previdenciária, mas basicamente com aquilo que a gente conversou, né? Assim, escolhe, né? Seleciona algumas empresas dentro dessa categoria que ela colocou, né? O BEST, né? São os bancos, as seguradoras, as empresas de energia, tá? Nos sites, né? Hoje é muito fácil pelo Google, né? Você ir no site dessas empresas, você vai, principalmente daquela seção, né? Relações com investidores, você consegue facilmente obter o valor pago de dividendos que essas empresas fazem. Então, isso daqui é super fácil, viu, Eva? Então, é uma pesquisa que você vai fazer. Imagina, lição de casa, você vai fazer uma pesquisa sobre quanto de dividendos, por exemplo, que o Banco Itaú Unibanco pagou, tá? Então, é uma informação que não é difícil de você achar, e basicamente você pode achar esses dividendos, tá? Eu estou dando aqui uma conta inversa do que a Luísa mostrou para a gente, mas você pode pegar, por exemplo, esses dividendos que os bancos, por exemplo, o Itaú pagou, e dividir pelo preço que a ação do Itaú está na Bolsa hoje. Então, de acordo com o que a Luísa está nos contando, se essa taxa ela for, por exemplo, muito baixinha, se o dividendo pago for bem baixinho, tá? Então, não acaba sendo uma ação interessante. Então, para ser uma ação interessante, ela tem que poder, né, ela deve aí poder pagar bons dividendos, né, para nós. E a Luísa me escreveu aqui que ela está se conectando em 1 minuto, tá? Então, viu, Eva, minha sugestão é compra uma boa empresa, pega esses R$200, cada mês que entre esses R$200, compra uma empresa boa, compra uma empresa que paga, que tem um negócio perene, que tem bons históricos de lucro, foge daquelas empresas que saem em capa de jornal, né, aquelas empresas envolvidas com escândalos, então aquilo é horrível, tá certo? E vai comprando uma hoje, vai comprando uma outra, e quando for ver, né, o seu filho aos 18 anos vai ter uma bela carteira previdenciária para faculdade, para a vida, então vai ser uma coisa bem bacana. Giovanni, professor Hu, por favor, indique alguns livros para nós sobre mercado de renda variável. Olha, Giovanni, eu gosto muito dos livros do Benjamin Graham. Então, indico primeiramente o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é o livro de cabeceira do Warren Buffett. Tem o Fique Rico com as Ações Antes que Seja Tarde, que é o livro do Décio Bazin.
que realmente foi um cara que influenciou muita gente no mercado, né? Então, muita gente bebeu da fonte do Décio Bazin. Tem também os livros do Philip Fisher, Ações Ordinárias. Deixa eu ver aqui, eu tenho um livro aqui. Mas basicamente é Ações Comuns e Lucros Extraordinários. Então, do Philip Fisher, também realmente uma literatura bastante interessante. Que mais que eu tenho aqui, pessoal? Material do Peter Lynch. Peter Lynch também realmente é um outro cara que eu gosto bastante. Tá? Então, Peter Lynch, Philip Fisher, Benjamin Graham, Charles Munger, que é o sócio do Buffett. Ele também tem um material muito bacana, que ele tem um livro que eu acho que ele escreveu muito bacana sobre investimentos que eu acho que ele conta um pouquinho da vida dele, fala um pouco de investimentos, então realmente é uma literatura, uma leitura muito, mas muito recomendada, tá certo? Então, assim, começa com esses, tá? Então, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, Philip Fisher, Charles Munger, tá? Então, são esses daqui. Alexandre, quando você decidiu entrar no mercado de ações? Alexandre, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a investir, de fato, em ações em 2004, brincando. 2004, comecei a investir em ações brincando com day trade, né? Aquelas coisas como sempre, achando que ia ficar rico do dia para a noite. Então, eu comprava num dia, vendia no mesmo dia. Aquilo somente ia consumindo tempo, viu, pessoal? Você fica vidrado na tela, acompanhando os números pularem, os números piscarem. Aquilo vai realmente consumindo o teu tempo, vai consumindo realmente a sua energia. E, no final das contas, era ganhar num dia e perder no outro. Então, chegou num ponto que eu percebi que aquilo realmente não ia me levar a lugar nenhum. Aquilo não ia me ajudar a construir patrimônio. Então, a partir de 2007, né, eu comecei a avaliar nessa ideia de, vamos comprar para manter. A gente compra e mantém. Né? Então, compra a ação e quero ser sócio. Então, a minha ideia é ser sócio da empresa. Eu quero ser sócio daquela empresa, né? E com isso, e aquilo como a Luíse comentou, acaba virando uma bola de neve mesmo. Então, aos poucos, você vai... aquelas ações boas vão se valorizando, elas vão pagando mais dividendos. Tá? Então, assim, eu comecei, de fato, a investir, viu, Alexandre, a partir de 2000, assim, eu entrei em 2003, 2004, mas eu me considero, de fato, mesmo no mercado, vamos dizer assim, que eu comecei a investir de verdade, com uma estratégia, né, pensando realmente, não com uma cabeça de especulador, mas com uma cabeça de investidor, foi mais a partir de 2007, tá? Né? Então, deixa eu ver aqui. Luíse, não sei se eu continuo aqui, acho que tem um material que a Luíse gostaria de comentar, comentar com a gente, tá? Legal. Poxa, gente, vocês são uns amores, vocês estão me ajudando, né? Antes, para justamente a Luíse conseguir entrar e poder realmente falar com a gente, tá? Mas, Aline, aí depende, tá? Então, a carteira, o fundo de ações, tá? Como eu falei para vocês no começo, é uma gestão que você entrega para alguém fazer. Então, vamos dizer o seguinte, poxa, eu não entendo muito bem de ações, eu quero ter alguma coisa em ações, tá certo? E eu quero delegar isso para a mão de alguém fazer. Então, você investe em um fundo, ponto, tá? Então, aí, Aline, minha recomendação é o seguinte, né? Quando você escolher um fundo de ações, por exemplo, quando você escolhe um fundo de ações, mas é muito importante você realmente não se ater, por exemplo, a um bom resultado de curto prazo.
Então, quando você for avaliar, né, um fundo de ações, é muito importante que você veja, né, como que foi a ação, por exemplo, em 24 meses, em 36 meses, ver como, principalmente, como esse fundo, como o gestor se comportou em tempos de crise. Porque, por exemplo, quando a estrada é boa, todo mundo é um bom piloto. Agora, quando chove, aí sim, quando chove, quando cai o granizo, né, aí sim você vai ver quem realmente é ou não um bom piloto. Então, é importante você pensar nisso quando você investe em fundos de ações. Montar uma carteira própria é também uma ótima opção. Então, uma possibilidade seria realmente trabalhar com uma ideia de uma carteira previdenciária, viu, Aline? Todos os meses você comprar uma boa empresa, né? Compra aí um bom banco, compra uma boa empresa de energia, compra uma boa empresa de seguros, compra uma boa empresa de telecom, tá? Então, assim, vai comprando e sem você perceber, e novamente, você vai comprando sem você ficar entrando toda hora, né, para ver como que está a sua carteira, né, se as ações estão subindo, se estão caindo e coisas do tipo, tá? Então, a ideia é você poder realmente montar essa carteira e esquecer. As duas oportunidades, as duas são boas escolhas, tá? Aí depende muito de você, o que você se sente mais à vontade. Júlio, legal. O Júlio me perguntando assim, como que a gente pode usar o raciocínio do beta dentro desse raciocínio da Luíse? Júlio, geralmente, essas empresas que têm o dividend yield, né, mais alto, né, quase de 6, geralmente são empresas mais consolidadas, são empresas que trazem menos emoção em bolsa e, consequentemente, né, via de regra, geralmente são empresas que têm um menor beta, tá bom? Professor, o senhor usa algum site, algum software para tomar suas decisões, para comprar as ações? Gente, essa coisa do dividend yield, né, uma dica que eu dou aí para vocês, tem um site muito bacana que eu gosto bastante, que se chama Fundamentos, tá? Fundamentos, se você digitar lá Fundamentos e digitar qualquer empresa que você desejar, você tem aí um raio-x da empresa com os números, principalmente do dividend yield, né, atual que essa empresa está pagando, tá? E além disso, né, além do Fundamentos, eu uso bastante, né, por exemplo, o Google também, o Google Finance, o Yahoo Finance também é muito bacana, e de software tem o Economática. Tiago Santana, quantas ações de um mesmo setor devo ter? Existe alguma recomendação nesse sentido, por exemplo, do setor de energia? Não, Tiago, não, tá? Aqui, na verdade, a ideia é você poder também comprar, dependendo, como a própria Luísa comentou, em cima do preço, né? Então, você comprar as oportunidades. Então, no momento que você tem realmente, você tem aí robalo sendo vendido a preço de sardinha, aí você vai lá e compra, tá? Então, investir em ações também, né, pessoal, é muito também da questão de oportunidade, de você realmente ter, né, um setor muito depreciado e você poder realmente entrar quando os preços estão baixos, né? Então, por exemplo, isso aconteceu há pouco tempo atrás, principalmente com os bancos, né? Os bancos estavam bastante descontados e eles, de uma hora para outra, né, o pessoal percebeu isso e a gente pôde observar aí uma valorização expressiva, por exemplo, dos bancos nesse mês, né? Gabriel, a TOTUS seria uma boa empresa, visto a crescente do mercado de TI, etc. Então, Gabriel, aí a TOTUS vai dividir opiniões, tá? Por exemplo, pena que a Luísa está tendo super dificuldade de entrar aqui com a gente, mas eu acho que dentro desse critério do BEST e dos dividendos, talvez a TOTUS não se enquadre, tá bom, Gabriel? E, além do mais, tem essa questão da perenidade, né? Então, será que a gente pode, né, colocar no mesmo nível, em termos de perenidade, a TOTUS, ou empresas como as empresas de telecom, de banco, não sei, tá? Então, é difícil comentar, mas, assim, dentro do critério que a Luísa comenta aí de carteira previdenciária,
eu acho que a TOTVS não entraria. Danilo, professor, o que o senhor faria nessa situação? 15 mil disponível e financiamento imobiliário com uma taxa de 7% ao ano, amortiza a dívida com 15% ou diversifica? Gente, esse cenário de taxas muito baixas tem realmente empurrado o pessoal, tá certo? A praticamente tomar dinheiro emprestado. Né? Então, por exemplo, a ideia é você pegar, né, um financiamento imobiliário pagando 7%, podendo investir a uma taxa maior, tá certo? É assim, Danilo, tá? Tem renda fixa, eu não estou aqui para recomendar investimento, tá? Se você está falando de um financiamento imobiliário a uma taxa de 7%, e se você pode investir esse dinheiro a uma taxa maior que 7%, a conta está super favorável para você. Então, vamos supor o seguinte, você consegue investir o teu dinheiro a 12, a 13, e você está pegando ele a 7, poxa, vale super a pena. Agora, se você for pegar dinheiro emprestado a 7, e aí você não tem a segurança para gerar o retorno, para pagar esse 7%, poxa, aí realmente eu acho muito complicado. Eu acho assim, tomar risco, porque nesse sentido pode dar tudo errado, você pode perder na aplicação e ter que pagar os 7%. Tem mais uma pergunta aqui do Matheus. Professor, eu tenho um grande apreço pelos FIIs. Você compartilha dessa visão? Tá? Matheus, os FIIs são os fundos imobiliários. Né? Da mesma forma que você pode investir no imóvel, né, em tijolo, né, você pode comprar, por exemplo, um fundo, né, um título, e praticamente te dá, né, faz com que você seja dono de um pedaço de um empreendimento imobiliário ou de papéis do ramo imobiliário. Tá? FIIs, né, para efeitos de diversificação, eu acho bem interessantes. Tem um colega, o Arthur, que ele é super fã de FIIs, ele gosta muito, já veio aqui na FECAP falar bastante de FIIs aí para a gente, tá? Vamos ver se numa oportunidade a gente consegue chamar o Arthur, né, para falar um pouco de FIIs também. Mas assim, FIIs acaba sendo, né, de uma certa forma bastante interessante. Eu particularmente, né, eu tenho um pouquinho de FII só, né? Eu gosto fundamentalmente mais de ações, né? Eu sou mais da parte das ações. Pessoal, eu estou assim muito em dúvida como realmente a gente vai fechar. Eu tive uma ideia aqui, tá? Eu estou aqui vendo o horário, já está dando quase 7 horas, né? Que é o horário que a gente vai... o horário está previsto aí para a gente fechar a live. Tá? Gente, eu vou... Será que eu consigo falar o restante aqui? Gente, só tem 3 slides. Eu vou tentar realmente... Desculpem, Luíse, desculpe. Eu vou dar uma de Luíse para não... para não realmente deixar a história sem um final aqui, tá? Aqui, basicamente, o que a Luíse quer mostrar para a gente, tá? É basicamente um aumento, tá? A gente realmente percebe, né? O pessoal busca realmente uma renda um pouco mais segura. Então, o cara que sai de uma renda fixa, ele está acostumado com uma segurança que muitas vezes ele não vai sentir, né? Por exemplo, no mercado de ações. E quando ele ouve da palavra dividendos, ele pensa o seguinte, poxa, esse dividendos faz mais sentido para mim, né? Acho que está muito mais perto daí de uma renda fixa do que realmente eu me aventurar, por exemplo, em empresas mais especulativas. Então, consequentemente, uma queda da taxa de juros tem realmente empurrado cada vez mais uma maior quantidade de pessoas para as ações e principalmente, né, buscando aí os dividendos.
aqui, basicamente, o que a gente tem aqui, basicamente, a gente tem aqui o SP Brasil, que é o SP Brasil Dividend Opportunities, que é basicamente um índice, tá? Que basicamente mostra, né, como que foi a valorização, né, desse índice, né, que é muito pautado, né, em aplicações em dividendos, né, em empresas boas pagadoras de dividendos ao longo de 1, 3, 5 e 10 anos. Então, a gente pode observar claramente aqui, tá, pessoal, que quando a gente pega aí em 10 anos, né, a gente tem aí uma taxa anualizada de em torno de 9,76, quase 10%. Então, aqueles números que a Luíse nos passou de ganhos de 6% de dividendos, né? Então, quando a gente pensa na questão de dividendos e valorização, esses 6%, eles não são assim tão irreais, vamos dizer assim, tá? Então, realmente é algo bem palpável, tá? Tiago, eu acho que conhecimento você vai adquirindo com o tempo, tá? Você vai ter que realmente, você tem que ter, lendo bons materiais, né? Tendo contato com pessoas mais experientes que você, tá certo? E eu acho que principalmente, tá, Tiago, você vestir a camisa da empresa. Então, acho que essa é a principal lição que a gente consegue extrair aí também do que a Luíse passou para a gente, né? Da gente vestir a camisa da empresa, de fato ser sócio, da gente realmente se tornar sócio do negócio. Eu acho que isso daqui é o mais importante de tudo. Gente, deixa eu só fechar aqui. Aqui a Luíse reservou 2 frases, né, do pai dela, né? Um dia eu ainda preciso conversar com ele, né? Ele realmente para mim é uma inspiração, mas a primeira frase do Luiz Barsi é o seguinte, né? Ele nasceu pobre, ele é filho de imigrantes e aos 7 anos engraxava sapatos, então e mesmo assim ele conseguiu o que ele conseguiu, então realmente é bastante inspirador para todo mundo, né? O que realmente ele fez. E a segunda coisa que ele fala aqui para a gente é que para você andar 1 quilômetro é preciso dar o primeiro passo. Então, você quer realmente atingir uma meta muito grande, tem que começar devagar, pequeno. Não tem como você, né, dar um passo e querer já chegar no teu destino. Eu acho que isso daqui realmente, muitos de vocês têm que realmente tirar isso da cabeça. É importante, então, pessoal, que vocês tenham muita paciência com seus investimentos. É aquela história, né, de ver grama crescer. Investir, né, muita gente acha que é uma coisa legal, mas não. Investir, às vezes, é uma coisa chata. Você vai ficar olhando, e aí demora realmente, né, às vezes, né, para realmente você sentir de fato, né? Você fala assim, poxa, né? A ação não se mexe, mas não funciona assim, tá, gente? Precisa realmente de bastante paciência. Gente, muito obrigado pela presença. Olha, 1000 desculpas. A Luíse está me escrevendo aqui, ela está pedindo aí 1000 desculpas aí por não estar conseguindo se reconectar. O tempo aqui está horrível, né? Em São Paulo. E eu novamente só posso agradecer a todos que ficaram conosco até aqui. Gente, muito obrigado. Desculpem esse finalzinho, tá? Luiz está super chateado, pedindo desculpas também para vocês. E novamente, muito obrigado por todos e tenham uma ótima noite. Espero que essa jornada tenha sido muito útil para todos vocês. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente,
unimos fronteiras, colecionamos conquistas, somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.